mas para que ficasse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu infarto. E Jonas se alegrou em extremo por causa da borboleira. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a borboleira e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas e ele desmaiou. E desejou com toda a sua alma melhor. Então disse Deus a Jonas: é acaso razoável que assim te enfades por causa da borboleira? E ele disse: é justo que me enfade, a ponto de desejar a morte. E disse o Senhor: tiveste compaixão da borboleira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que em uma noite nasceu e uma noite pereceu. E não eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua esquerda, e também muitos animais? Aleluia. Somente até aqui, para nós meditarmos esse texto dessa noite. Vou tomar seu assento. Aleluia. O livro de Jonas é um livro bem conhecido, porque é um livro profético, mas é um livro que se destaca dos demais profetas. Porque todos os profetas, os livros proféticos da Bíblia, você vai ver que vai tratar de profecias. Isaías, por ser um grande profeta, que vai profetizar muito. Cada profeta tinha sua peculiaridade. Mesmo assim, Deus a usava segundo a sua individualidade, a sua peculiaridade, a sua personalidade. Deus usava cada um do seu jeito, da sua forma. Isaías, por exemplo, foi muito culto. Deus usava ele diante dos palácios. Deus também usava Jeremias, aquele profeta muito sensível, conseguia entender a carência, a necessidade do povo. Assim como Deus também usava o homem da roça, como Amós. Deus usava os profetas, cada um do seu jeito. Usava Ezequiel, aquele homem abnegado, voltado para a vida espiritual. E Deus usava homens também como Jonas. O livro de Jonas não é marcado pelas profecias que nós vemos a respeito dele. O livro de Jonas é marcado por uma história, a história desse profeta, uma ocasião, um episódio que marca a sua história. Todos nós conhecemos Jonas como um profeta fujão, aquele que fugiu diante de Deus, de uma responsabilidade que Deus lhe otorgou para fazer, e nós vemos Jonas fugir dessa responsabilidade. Talvez nós não vamos entender de imediato porque que Jonas vai fugir da responsabilidade, da incumbência que Deus tinha dado para ele fazer. Mas quando nós começamos a entender a vida desse profeta, a olhar um pouco mais a fundo sobre a sua vida e os dias que ele estava vivendo, nós vamos entender sobre o porquê que ele fez isso. Quando eu olho para a vida de Jonas, eu olho que não é somente a vida dele, mas aí é reflexo da geração em que ele vivia. Quando nós olhamos para a vida dele, nós vemos que a sua geração vivia infestada daquilo que ele estava sofrendo. Quem era o profeta Jonas? Parece que a Bíblia fala pouco sobre ele. Mas se nós atentarmos um pouco mais para a Bíblia, nós vamos conseguir extrair algumas características desse profeta. A primeira coisa que nós podemos entender, quando nós lemos em 2 Reis, capítulo número 14, versículo 25 e 26, nós vamos ver que Jonas profetizava para o rei Jeroboão. Jonas, ele tinha a amizade com reis da época. A Bíblia diz mais que através de Jonas, Jeroboão teve prosperidade no seu reinado. Nós vamos entender quem era Jonas. Quando nós paramos para analisar a Bíblia, nós vamos entender que ele era um homem que tinha condições financeiras. Porque quando Deus disse: Jonas, sai daí e vai para Nínive, ele decide sair de onde estava e parte para Jope, para Tarsis. Partir para Tarsis, ele estava partindo para o outro lado do mundo moderno. Ninguém iria fazer uma viagem dessa de imediato se fosse alguém pobre, sem condições. Era alguém que tinha condições financeiras, que andava junto aos reis. Quando nós olhamos mais a fundo para Jonas, nós vemos que ele era hebreu, falava hebreu. Mas quando nós vamos ver que ele está fugindo do navio, ele está conversando com os homens daquele navio que não eram hebreus. No capítulo número 4, ele vai profetizar para o povo de Nínive. Capítulo 3, ele profetiza para o povo de Nínive. Era povo de outra cultura, de outra língua. Então entende-se que Jonas também era alguém poliglota. Ele falava mais de um idioma. Era alguém culto, alguém que entendia muito bem, falava muito bem onde estava. Não era um dos profetas que não tinha conhecimento. Não era um profeta que não tinha
Deus escolheu para uma missão pela qual ele veio a rejeitar. Mas qual é o problema de Jonas em querer fugir da responsabilidade que Deus lhe deu? A resposta de Deus, a palavra de Deus para Jonas: Jonas, saia de onde você está e vai à cidade de Nínive, porque eu tenho uma mensagem, tenho uma palavra para aquela cidade. É uma cidade com mais de 120 mil homens, fora mulheres e fora crianças. Deus estava olhando para a cidade de Nínive. Era outro povo, era outra cultura, era outra religião, era um povo que tinha uns costumes diferentes. Mas Deus está dizendo para Jonas: Jonas, sai de onde você está, porque eu quero te usar para um povo diferente. O problema de Jonas não é porque ele não cria que Deus poderia fazer. No capítulo número 4, versículo que nós lemos, ele vai dizer justamente isso: Deus, eu te conheço, eu sei que tu podia fazer. O problema de Jonas não era porque ele se achava incapacitado de fazer, ele tinha conhecimento e capacidade para fazer. Qual é o problema de Jonas então? O problema de Jonas é que ele estava muito focado na situação que ele vivia, estava muito focado nos dias em que ele estava, olhando para o governo da sua época, numa situação financeira favorável. Agora Deus está dizendo para Jonas: sai do teu conforto, sai de onde você está e vai profetizar para aquele povo miserável, aquele povo idólatra, aquele povo sanguinário, aquele povo maldito. Deus está dizendo para Jonas: sai do teu conforto e vai pregar para esse povo. O que é que Jonas está dizendo? Eu mudo de cidade, Deus, eu mudo de país, mas eu não vou pregar para ninguém. Eu quero saber do meu conforto, eu quero saber do meu bem-estar. Jonas não fugiu porque ele se achava incapacitado. Jonas não fugiu porque ele não achava que não tinha condição. Ele fugiu justamente por isso, porque ele tinha capacidade, porque ele tinha condições, porque ele tinha possibilidade. Mas ele preferiu o conforto do que obedecer a palavra do Todo-Poderoso. A geração de Jonas era a geração que estava acostumada com o bom conforto. A geração de Jonas era a geração que estava acostumada com a prosperidade, que estava envolvida demais com os palácios, com a visão política e com as suas ideologias, mas estava deixando em segundo plano o reino de Deus. O problema de Jonas é porque está na política tudo bem, está no dinheiro tudo bem, está vivendo confortavelmente tudo bem. O reino de Deus eu penso depois. Se não preciso, eu mudo de cidade, eu mudo de igreja, mas eu não quero saber para pregar para mendigo, eu não quero saber para pregar para morto de fome, eu não quero saber para pregar para aquele povo suculento, eu não quero pregar para aquele povo que vive na idolatria, na cegueira espiritual. Eu cheguei onde eu quis, eu estou onde eu estou, eles que se virem. Jonas não fugiu por qualquer coisa, ele fugiu porque já estava com o nariz empinado, pensando que podia fazer do seu jeito, pensando que poderia agir da sua forma. E quando a Bíblia diz que ele foge, a Bíblia vai dizer que ele desce para Tarsis. Aleluia! Ele pega o navio e desce para Tarsis. Chegando no navio, ele vai descer para a polpa do navio. Chegando na polpa do navio, a Bíblia vai dizer que ele vai descer para o fundo do mar. Chegando no fundo do mar, a Bíblia vai dizer que ele vai descer para a boca de um grande peixe. Aquele que quer fugir da vocação divina, ele só desce. Ele não cresce, ele desce. Não importa onde você está, no momento que você tentar agir do teu jeito, fugir daquilo que Deus pôs para você fazer, você vai descer, você vai lá embaixo. Não pense que na situação que você está, já está tudo bem. Se você, o que você tem, foi Deus que te deu. A posição que você está, foi Deus que te colocou. Se você tem dinheiro, é Deus que deu. Não importa onde você está, você só está porque Deus abençoou a sua vida. Você não se manda, Ele faz do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer. Se Ele te chamou para fazer, se disponha, e é você que Ele quer usar para fazer a diferença. O problema de Jonas é que ele pensou que ele, por tudo aquilo que ele tinha, ele poderia fugir de Deus. Ele pensou que pela situação que ele vivia, ele poderia fugir da presença do Todo-Poderoso. Quando nós olhamos a história de Jonas, é muito interessante nós observar, porque ele foge. A Bíblia vai dizer que os marinheiros vão receber Jonas
Jonas dentro do seu navio. Vai receber Jonas dentro do seu navio em direção ao seu destino que ele tanto queria. Só que a Bíblia está dizendo que Jonas, o profeta que estava fugindo de Deus, junto com os marinheiros, começam agora a sofrer uma tempestade tão grande. Os marinheiros começam a se desesperar, dizendo: o que é que está acontecendo? Eles começam a orar aos seus deuses, dizendo: vamos saber o que está acontecendo. Nada acontecia. Jonas estava deitado no fundo do mar, dormindo. Olha que coisa interessante. Jonas, fugindo da vocação de Deus, ele mostra que ele é frio. Ele mostra que ele é insensível. Por quê? Porque enquanto os outros estavam na tempestade, tentando salvar a sua vida, Jonas estava no mesmo barco, estava deitado, dormindo, sem fazer nada. Aleluia. Aqueles que tentam fugir da presença e da vocação de Deus se tornam pessoas insensíveis. Aleluia. A igreja começa a padecer, tem necessidade disso, daquilo, mas ele diz: não é comigo, vou continuar dormindo. A igreja começa a padecer, ele está dizendo: deixa o jogo passar pela tempestade, eu vou continuar parado e deitado. Para os outros que se virem, façam do seu jeito, façam da sua forma. Quem anda com Jonas, anda com alguém sensível do seu lado. Andar com gente sensível só vai trazer prejuízo, só vai trazer desgraça. Oh glória! Ei, ande com pessoas que querem buscar e servir a Deus. Não ande com pessoas que estão fugindo da vocação de Deus. Ande com pessoas que querem andar, buscar, sentir, adorar o Todo-Poderoso, porque você vai ser vitorioso. A consequência de colocar Jonas dentro do barco. Qual a consequência de colocar Jonas dentro do barco? Primeiro, colocar Jonas dentro do barco traz tempestade na vida dos marinheiros. Nada mais traz tempestade na sua vida do que colocar Jonas dentro do seu barco. Nada mais traz tempestade na sua vida do que colocar pessoas que dizem: eu sirvo a Deus, eu creio em Deus, eu acredito em Deus, mas isso não é tudo. É verdade. Não adianta colocar pessoas no seu barco só porque ela diz que acredita em Deus. Só porque Jonas disse: eu conheço o Deus de Israel. Deus é misericordioso. Ele entendia de teologia, mas não entendia de viver na prática. Aleluia. Ele conhecia de doutrina, mas não conhecia de viver. Ele conhecia da palavra, mas não tinha prática nela. Não adianta andar com pessoas que falam de Deus, que conhecem a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, mas não praticam nada que está escrito. A consequência é que o povo começou a perecer. Começaram a gente a jogar a bagagem fora, porque andar com Jonas só vai nos trazer prejuízo. Ei, irmão, preste bem atenção quem você vai colocar dentro do seu barco. Não adianta colocar Jonas dentro do seu barco na sua vida, se é pessoas que só vai dizer: eu creio em Deus, eu acredito em Deus, mas não serve, não obedece, não quer compromisso. Vai ser problema para você, vai ser prejuízo, vai ser desgraça. A única solução foi: lança fora, arranca ele, lança no mar, porque não é questão de nada, é questão de sobrevivência. Enquanto ele estiver comigo, sou eu que vou perecer. Eu tenho que lançar ele fora, porque se eu não lançar, quem vai perecer sou eu. Lance o Jonas fora da sua vida, porque você vai ser próspero, a tempestade vai sanar e você vai ver a prosperidade de Deus. Você tem consciência disso? Deus. Ele está impregnado em fugir da vocação de Deus. Ele está tão impregnado de fugir daquilo que Deus lhe tinha mandado, que ele diz: pode me jogarem dentro do mar. Aí aqui, irmãos, é coisa interessante, porque os homens que estavam dentro do barco com Jonas eram ímpios, eram homens que não serviam ao Deus de Israel. E quando Jonas disse assim: me jogue dentro do mar, a Bíblia diz que aqueles homens começaram a jogar tudo dentro do mar, menos Jonas. Não estavam valorizando a sua própria vida, mas aqueles homens simples olhavam para Jonas e valorizavam ele mais do que ele mesmo. Aleluia. A ponto de quando eles não viram que tinha outra solução para jogar, foram obrigados a jogar Jonas. A Bíblia diz que eles jogaram Jonas dentro do mar, e a primeira coisa que eles fizeram: vamos fazer um voto para o Deus de Israel, porque nós fizemos isso, ele pediu, mas nós vamos pedir perdão a Deus pelo que nós estamos fazendo. Os ímpios estavam mostrando
mais temoroso a Deus do que o próprio Jonas. Maravilha. Santo Deus. Jonas não fugiu simplesmente por uma coisa qualquer. Meu Deus. Jonas não fugiu simplesmente porque ele queria fugir. A situação de Jonas é mais profunda. Ele já não estava valorizando sua vocação, a ponto de achar para pregar para os ninivitas, já a situação era melhor morrer do que pregar para eles. E os ímpios falavam para ele, valorizava ele muito mais. Imagina a situação, o ímpio valorizando a Deus, temendo a vida, valorizando a vida mais do que aquele que Deus chamou para pregar vida. Era essa a situação de Jonas. Talvez seja por isso que Deus escolheu Jonas. Deus também, Ele usa as nossas capacidades, os nossos atributos, Ele usa aquilo que Ele tem nos dado, a nossa capacidade, o nosso intelecto, as condições humanas que temos para alcançar o seu objetivo. Talvez seja por isso que Deus chamou Jonas. Porque Deus viu que ele teria capacidade de chegar até mim, diante da sua condição financeira, diante da sua capacidade intelectual, diante de todos os atributos que ele tinha. Talvez Deus pensou, é Jonas. Mas foi justamente Jonas que fugiu da responsabilidade que Deus havia dado. Olha que coisa interessante na Bíblia. Toda vez que um profeta foge da sua vocação, ele perde tanto descrédito, que às vezes um animal tem mais crédito do que ele. A Bíblia diz que Balaão estava indo em direção ao povo inimigo de Deus, profetizar contra o povo de Deus. A Bíblia diz que no meio do caminho, a jumenta que Balaão estava indo, ela tem uma visão e vê os anjos. E Balaão, por não ver os anjos, por não ter essa visão, Balaão começa a maltratar o seu animal, a ponto de Deus abrir a boca do animal e falar com ele, e revelar para ele o que estava acontecendo. Jonas, o profeta de Deus, não teve visão de ver o que a jumenta estava vendo. O que se substende é que um profeta, quando ele sai da visão de Deus, uma jumenta tem mais visão do que ele. Meu Deus. A jumenta estava tendo mais visão do que o profeta. Jonas, os ímpios estavam tendo mais visão do que Jonas. Mas Deus escolheu o profeta Jonas. E o propósito de Deus não era com Jonas, era com o povo de Nínive. Então Deus disse, eu te chamei, você pode se espernear, mas eu vou te levar até lá. Aleluia. Não adianta fugir para um lado, eu te arranco, nem que seja a força, mas você vai fazer aquilo que eu disse que é para você fazer. Aleluia. A questão não era não estava bajulando Jonas, Deus estava de olho, era dos 120 mil que estavam perecendo. Ei, deixa eu te dizer, a questão não é você, a questão é aqueles que Deus pode alcançar através da sua vida. Oh, glória seja o nome do Senhor Jesus. Deus enviou um peixe, a bacana Jonas, ele está no fundo do poço, ele vai dizer, eu estou no inferno, a minha situação é infernal, mas Deus está dizendo, se for preciso te levar numa situação infernal, eu vou te levar, mas você vai ter que obedecer a minha palavra, você vai ter que obedecer ao meu propósito. Ei, eu não sei o que Deus mandou você fazer, mas se você está no conforto, faça agora, obedeça agora, porque você não vai conseguir fugir. Não adianta tentar fugir, não adianta ir para outro caminho. Se for colocar você na prova, Deus coloca. Se for preciso colocar você na tribulação, Deus vai colocar, mas o propósito de Deus, Ele vai cumprir, vai se realizar por Ele. Glória. Aleluia. Nem na hora da tribulação de Jonas está orando, mas quando aperta para ele dentro do peixe, Jonas começa a orar. Jonas começa a lembrar de Deus. Jonas começa a pensar em Deus. Quando ele pensa em Deus, Deus leva Jonas até mim, justamente aonde Deus queria que ele fosse. Mas olha que coisa interessante o texto do livro. Jonas é o único profeta da Bíblia que vai se reclamar disso. Observe que coisa interessante. Jonas, ele é o único profeta na Bíblia que vai se reclamar daquilo que eu li. A Bíblia está dizendo que Jonas, quando prega, Jonas se senta distante da cidade, esperando
A destruição. Vê a desgraça acontecer. Porque a mensagem de Jonas foi: Deus daqui a 40 dias vai destruir a cidade de Nínive. Então quando Jonas vê, profetiza isso, Jonas, eu vou esperar sentado, porque eu sei que Deus é Deus para cumprir com a sua palavra. Ele sai fora da cidade e fica esperando a desgraça acontecer. Só que não acontece. Porque a Bíblia diz que o povo de Nínive, quando o rei sabe disso, o povo fica sabendo da profecia, o povo começa a orar, a se lamentar, começa a jejuar. O rei disse: nem nós, os homens, nem os animais vai comer nada, vai todo mundo jejuar. Eles começam a lamentar-se diante de Deus, e Deus, pela sua misericórdia, salvou a cidade de Nínive. Imagina você pregar e 120 mil pessoas aceitar Jesus. Imagina você pregar uma mensagem e 20 mil pessoas largar seus pecados, suas feitiçarias, suas idolatrias. Mas Jonas não se alegrou. Jonas, quando viu 120 mil pessoas se converterem, Jonas vai se lamentar. Jonas vai lamentar pelo sucesso que ele teve. Jonas vai chorar pelo sucesso que a mensagem dele produziu. Porque ele viu que deu restauração. Mas por que alguém vai chorar, vai lamentar, vendo que a sua mensagem teve sucesso? Como que alguém vai ficar triste vendo que 120 mil pessoas se converteram? Porque Jonas disse assim: a cidade vai ser destruída. Vocês vão ver, 40 dias, pode contar o calendário. Só que passou os 40 dias e nada aconteceu. Jonas estava preocupado mais com a palavra que saiu da sua boca, com a sua reputação de profeta, do que pela salvação das almas. Meu Deus. Jonas estava mais preocupado com ser conhecido como profeta do que ver as almas se rendendo. Então ele disse: por isso que eu só não queria vir, porque eu sabia que se eu pregasse uma mensagem dura, o Senhor poderia salvar esse povo. Eu estava preocupado com o meu nome de profeta, e agora o que vão dizer de mim? Eu preguei, não vai acontecer o que eu disse. A geração de Jonas estava pouco se preocupando com quem estava perecendo, estava pouco se preocupando com aqueles que estavam indo para a sarjeta. A geração de Jonas estava preocupado com os títulos, com os nomes, apenas com os seus títulos, com a sua cadeira. Não estava preocupado em cumprir com a palavra. A geração de Jonas é uma geração egoísta, egocêntrica, mas Deus está dizendo: eu ainda olho para aquele que está perecendo. Quem dera que a geração de Jonas tivesse ficado no passado. Meu Deus. Quem dera que a geração de Jonas tivesse ficado Meu no passado. Senhor da glória, aleluia. Quando nós falamos que temos muitos Jonas por aí, é porque ele já se elitizou demais, porque ele já empilou o seu nariz demais, Oh, aleluia. porque ele já olha para aqueles que dizem que eles não merecem. Eu sou apenas samaritano sem salvação e eu sou sacerdote. Quando nós falamos para Jonas, nós entendemos que é uma geração que está dizendo: contigo não importa, andar ao lado do rei eu quero. Mas visitar esse povo mesquinho, esse povo que são sanguinários igual os povos, os ninivitas, que crucificam os seus inimigos, que corta a cabeça dos seus inimigos, o povo que vive na idolatria. Esse povo, eles têm mais aqui morrer mesmo, eles têm mais que ir para o inferno. Era essa a visão de Jonas, era essa a visão da geração de Jonas. Mas Jonas, que está ensinando para a nossa vida também. Jonas se senta ao pé da cidade, constrói uma cabana, e na cabana aí Deus cria um pé de abóbora, um pé de girimum, como queira. Aí a Bíblia diz que num dia para outro nasce, cresce e cobre Jonas de todos os. Jonas se alegra, alegria, tem a sombra para mim, o refresco da sombra. Só que quando ele se alegra no outro dia, o mesmo Deus que criou milagrosamente aquele pé de aboboreira, Deus também a destrói. Jonas mais uma vez diz: Deus, por fundo da minha alma, era a oração de Jonas: me mate, me arranque dessa terra,
Olha que coisa grandiosa Jonas estava dizendo. Ele queria morrer porque estava num lugar que não havia sombra para o bichinho. Ele queria morrer porque o coitadinho não tinha sombra para ele ficar, porque ele era tão não me toque, porque tinha que ter um lugarzinho que ele tem que ficar na sombra. Era uma geraçãozinha mimadinha, não podia passar por uma provaçãozinha que Deus me mata, Jesus, eu estou depressivo, eu estou cheio de depressãozinha, Senhor, arranca a minha vida. Estava colocando a existência dele mais inferior, mais insignificante do que um pé de aboboreira. Para Jonas, um pé de aboboreira tinha mais valor do que a sua própria vida. Quantas pessoas, irmão, é só a primeira tribulação na sua vida, não pode faltar nada na sua casa, não pode passar tribulaçãozinha, não pode passar dificuldade. Ah, Deus, eu quero morrer. Ah, não dá mais pra mim, me leva. Se o Senhor ainda me ama, me leva. Geração mimada. Deus está dizendo esse povo não peça. Ele tem tudo, só por isso tu já está rejeitando a tua vida. Se converta, rapaz. Entenda o valor que você tem. Para de mimimi, para de querer estar com essa frescura. Valoriza a vida que Deus te deu. É tribulação, mas você ainda é salvo. É da dificuldade, mas Deus ainda te chamou. Você ainda está debaixo da promessa. Não sei se você pode adorar a Deus, mas eu estou querendo dizer para você que a tua vida, ela vale mais do que essa tribulação que você está passando. Ela vale mais do que essas dificuldades que você tem vivido. Adore ao Todo-Poderoso. Ele tem te guardado, Ele tem te protegido. Ele é Deus sobre a sua. A geração de Jonas está muito mimada. A geração de Jonas está crescendo com tudo. Na primeira dificuldade já está dizendo não dá mais. A geração de Jonas está crescendo cheia de bênção, mas na primeira pé de aboboreira que falta, já está querendo morrer. Não está entendendo o que muitos passaram para ele chegar onde ele chegou. Não está entendendo o que muitos viveram para dar a ele o que ele tem. Valoriza aquilo que você tem. Valoriza onde você está. Aleluia. Nós estamos passando por dia difícil. Você está aqui nessa noite adorando a Deus. Tem muita gente chorando. Perdeu tudo. Os móveis foram embora. Não tem saber o que vai fazer amanhã da vida. Mas você está aqui. Deus está cuidando. Deus está protegendo. Deus te dá graça para abençoar a sua família. Deixa de ser bobo. Agora é o Todo-Poderoso. Glória, aleluia. Glória, aleluia. Não se importa com as coisas, oh glória, que você está perdendo. Deus vai dobrar, Deus vai fazer diferente, apenas com uma postura. Aleluia, se purifica para fazer aquilo que Deus mandou. Você está saindo de casa reclamando, foi? Olha o que muitos estão perdendo aí. Saiu de casa dizendo Deus já chega, foi? Olha o que muitos têm perdido. Mas você está aqui nessa noite, Deus está te guardando, te dando graça. Para isso aí, misericórdia, e adore ao Todo-Poderoso. Mais do que 120 almas, 120 mil homens, além de mulheres e crianças que estão sendo. Nós ficamos pronto presos a pé de abóboras. É minha abóbora, é minha abóbora, é minha abóbora. Não arranca, Deus, não arranca. Esquecemos 120 mil que está lá fora clamando, São Jeová. Eu preciso, estou com sede, Deus me dá água da vida. Deus, eu estou com fome, dá o pão da vida. Estamos presos demais a abóboras. E Jonas estava preocupado, aleluia, porque teve sucesso na mensagem. Porque Jonas teve sucesso na mensagem. Oh meu Deus do céu, eu estou informado. Porque Jonas teve sucesso na mensagem, o povo iria se converter também. Deus ia levantar mais profeta. Eita, Jeová, eita, ia haver concorrência para profetizar. Jonas não queria. Deus disse, mata esse povo, Deus, mas deixa ser profeta sozinho. Deus levanta quem Ele quer. Deus chama quem Ele quer. Se é do meio de Israel ou é lá do meio de
nas drogas, na cocaína, na prostituição. Ele querendo, ele traz, ele faz, ele opera.